Ontem paramos a leitura na metade aqui da gravação. Vamos iniciar com o que foi lido ontem e depois entraremos no que ainda não foi lido. Nunca é demais escutar a aula de um grande santo, de um devoto puro como o Srilacharya Maharaj. Ou a associação, aqueles que praticam o Navavida Bhakti apropriadamente, que praticam pelo menos uma das 9 práticas devocionais, são boas associações. As 9 práticas devocionais são Shravana, Kirtana, Smarana, Archana, Padasevana, Vandana, Dasyan, Sakya, Atmanivedana. Ouvir, cantar, lembrar, adorar, servir aos pés de lótus, oferecer orações, empenhar-se no serviço como um servo, como um amigo e autossubmissão. Se alguém não segue nenhuma dessas práticas, é má associação. Portanto, cada um de vocês devem praticar adequadamente. Você recebeu a iniciação, mas apenas recebê-la não é suficiente para a vida espiritual. Isso é apenas uma admissão. Tendo recebido a iniciação, você deve praticar adequadamente todos os dias. Quando os alunos entram na universidade ou faculdade, eles apenas são matriculados, mas depois devem estudar. Aqui também você deve praticar a vida espiritual. É necessário estudar. Você não pode praticar a vida espiritual sem estudar e aprender. A prática é necessária. Então, aqueles que permanecem na associação de Gauranga são seres eternamente perfeitos. Nityasiddha. Aquele que considera os associados de Sri Gauranga como eternamente liberados alcança Krishna. Aquele que sempre pensa na terra sagrada de Gouda reside na terra de Vraja. A terra de Sri Gauramandal não é diferente de Sri Vrindavana. Aqueles que sabem disso, que pensam isso, que sempre praticam isso, vivem em Vraja. Você deve pensar nisso todos os dias. Eu sei que você não pode vir este ano por causa da situação obscura. Você não pode obter o visto este ano por causa das restrições do governo, da pandemia. Ainda assim, se você está pensando sobre o Navadvipidam Parikrama e faz o Shri Navadvipidam Parikrama conosco, se você ler sobre os lugares que iremos todos os dias, se você ler e se lembrar de Shri Navadvipidam, será bom para você. Iremos primeiro para Antardvip, depois Simantadvip, Rudradvip, Madhyadvip, Godrumdvip, Koladvip, Ritudvip. Se você se lembrar de Shri Navadvipidam de longe, então você pensará que está realmente neste parikrama de Shri Navadvipidam. Então, o Srilacharya Maharaj está falando, a parte inicial, já falamos ontem, já foi lido ontem, comentamos ontem. Então, o que não tínhamos lido ainda é sobre o parikrama. Então, esse ano, por causa da pandemia, a Índia, na verdade, ela bloqueou, não tem visto para a Índia, para os ocidentais, Europa, enfim, América, não há visto. Então, o Srilacharya Maharaj fala que você pode fazer, nós podemos fazer o parikrama em pensamento, ler sobre o parikrama, lembrar do parikrama. Quem já fez alguma vez, lembre do parikrama, dos locais que fomos, a história de cada local. Podemos fazer isso em pensamento, sim. Lembrando, por isso que Srilacharya Maharaj também já deu aulas anteriores falando sobre a Tulasi. Se você não tem o galinho, se você não tem a folha de Tulasi, não tem o manjari da Tulasi para colocar na preparação, você pode colocar o galinho, encostar o galinho em cada preparação. Se você não tem o galinho da Tulasi, não há problema.
Em pensamento, você está colocando uma folha em cada preparação. Pode ser em pensamento, sim. E da mesma forma, o Parikrama, agora o Gorapurnima em Navadvipitã, as 9 ilhas. Então, Silacharya Maharaj, em outra aula anterior, ele falou, se você tiver um pouquinho de terra de cada ilha, se você tiver uma pedra de cada ilha, como eu tenho um conhecido que faz, ele guarda as pedras das ilhas, pedrinhas pequenas, e pode ser feito também o Parikrama, ou se você tiver a foto de cada ilha, você pode fazer o Parikrama também. Então, não há por que ficar chateado, tudo é arranjo de Krishna. Se o ocidental não conseguiu ir para Navadvipa, se o ocidental não teve a boa fortuna de participar esse ano do Parikrama de Shri Navadvipa, somente os ocidentais que moram lá, que estão servindo Silacharya Maharaj, algum motivo tem. Krishna não permitiu por algum motivo. Nada é à toa. Se não podemos ir, algum motivo tem. É dito também que o Senhor Jagannatha, isso Srila Govinda Maharaj falou, se o Senhor Jagannatha não quiser, você não entra em Puridam. Você não entra na cidade de Puri. Você pode comprar a passagem, pode até entrar no avião. Se o Senhor Jagannatha não quiser, o avião vai fazer alguma coisa e vai voltar para o local de origem. Ou vai pousar em outro local. Então, não adianta, tudo está no controle de Krishna. Não adianta queremos planejar, porque tudo está no controle de Krishna. Ele não quis, por isso os ocidentais não vão poder ir esse ano. O Parikrama começa terça-feira que vem. Quarta-feira que vem é Ekadashi. A Amrita Didi perguntou ontem quando era o Ekadashi, o próximo. Quarta-feira que vem, dia 24, daqui uma semana. E o Gorapurnima, domingo, dia 28. Então, não podemos ir, mas não há problema. Podemos fazer em pensamento, temos que fazer o festival, temos que glorificar Shriman Mahaprabhu. Ele vai completar agora o aniversário, 536 anos que ele veio para a Terra, pela última vez. Mahaprabhu vem, como eu falei outro dia, cada 72 Kali Yugas. Não é cada 72 eras, é cada 72 ciclo de eras. Veja só o quão afortunado nós somos de estarmos um corpo humano, devotos de um devoto puro, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, devotos de devotos puros de Deus, na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, num corpo humano. Então, somos muito afortunados de estar tão próximo de Mahaprabhu. E hoje estava lendo a biografia de Srila Govinda Maharaj também. Eu postei a de Srila Acharya Maharaj. É muito importante vermos quem está na nossa missão, quem são nossos guardiões. É importante conhecermos a história deles. E estava lendo sobre a biografia hoje de Srila Govinda Maharaj e é dito que desde criança ele adorava as deidades da família dele, que eram deidades que o filho do Senhor Nityananda Prabhu instalou. O filho do Senhor Nityananda Prabhu, Birchandra, ele que instalou, e Gurudeva adorou a deidade desde criança. Então, esse é o nosso Guru Parampara, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Temos que ser muito gratos, e não somente ser gratos, não adianta somente agradecer. Temos que praticar, temos que ser um discípulo adequado. E foi dito na biografia hoje que eu li, que Srila Govinda Maharaj era o discípulo adequado de um guru adequado. Então era a união perfeita, um guru adequado, um discípulo adequado. Isso é muito raro, a relação guru-discípulo da forma que eles tinham. Muito, muito raro. O guru adequado tem alguns, mas discípulo adequado são raríssimos. Quem é um discípulo adequado? Quem faz tudo que o guru orienta? Quem faz
Quem, quando recebe iniciação, se entrega totalmente ao Guru, a rendição total. Quem somente faz perguntas pertinentes à devoção. Quem faz serviço ao Guru integralmente. Então, é muito raro ter um discípulo adequado. Mas estamos no caminho. Estamos tentando. Temos que seguir as regras e regulamentos que Srila Acharya Maharaj está falando, que Srila Govinda Maharaj falou, que Srila Siddhar Maharaj falou, que Srila Bhaktisiddhanta falou, enfim, Guru Parampara. Então, no dia 28 agora, domingo, estando na Índia, no Brasil, ou aonde for do mundo, do planeta Terra, temos que fazer jejum total até a lua aparecer. Eu vou verificar o horário correto do aparecimento da lua aqui no Brasil. Cada um pode verificar onde mora. Temos que fazer jejum total. Essa é a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Temos que seguir dias sagrados de jejum, não só o Ekadashi, mas dias sagrados também. Isso daí na canção Sri Hari Vasaragiti, que cantamos nos dias de Ekadashi, logo no primeiro verso é falado isso. Seguir os dias sagrados como Jamastami, Radhastami, entre todos, e também o Ekadashi, fazer o jejum. Então temos que seguir. E no Gora Purnima será assim. Depois quebraremos o jejum após a lua aparecer. E aí comeremos 100 grãos. É anukalpa, é 100 grãos. Não podemos comer grão no dia que Srimad Mahaprabhu apareceu. E no dia seguinte, sim. No dia seguinte é o festival festival de Jagannatha Mishra, para comemorar o aparecimento do seu filho e mãe Sati Devi. Então, no dia seguinte, sim, faremos um festival comendo, honrando grãos, paramana, entre outras preparações. Então, temos que seguir realmente o que o Guru orienta. E Srila Acharya Maharaj está falando, não foi possível esse ano nós irmos para lá, mas vamos fazer em casa. Se o templo estiver fechado por causa da pandemia, aqui em São Paulo a lei é fechar o templo, fechar a igreja, não pode ter reunião, não pode ter encontros, não pode se fazer o arati. Então, vamos ver até o dia 28 como tudo se porta, mas vamos fazer tudo, pelo menos online. Pelo menos online vamos fazer. Então, quem não puder vir, se tiver o bloqueio, quem mora longe, enfim, pode assistir pela internet. Não há problema algum, vamos fazer tudo online. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Depois seguiremos para Modadruip e Janudruip. Eu sei que você se sentirá muito triste todos os dias porque você não pode vir, mas você deve se lembrar de Shri Navadvipan de longe. Será muito bom para você. Esta é a prática e etiqueta adequadas para você. É muito importante. E eu também estarei pensando em vocês todos os dias. Aqueles que sempre pensam sobre Shri Navadvipan residem em Shri Vrindavana. Se você circundar Shri Navadvipan, é o mesmo que circundar Shri Vrindavana Dham. Quando você circunda Tulasi Devi, obtém o resultado de fazer o parikrama de Vrindavana. Então, se você faz parikrama Tulasi todos os dias, você faz o parikrama de Shri Navadvipan todos os dias. Quando Srila Sanatana Goswami Prabhu ficou muito velho e não pôde mais fazer o parikrama de Govardhana, Srila Rupa Goswami Prabhu trouxe para ele uma pequena Govardhana Shila dizendo: circunde este Govardhana Shila, então você estará fazendo o parikrama de Govardhana. Veja só a importância. Já foi dado 2 aulas, está no YouTube do Templo de São Paulo, tem 2 aulas inteiras sobre Tulasi Devi. São aulas de Srila Siddhar Maharaj, aulas de Srila Govinda Maharaj, aulas de Srila Acharya Maharaj e também alguma coisa de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada falando sobre Tulasi Devi.
Então veja o que Srilacharya Maharaj falou agora, a importância de todo dia fazer parikrama. Srilacharya Maharaj falou também nas suas aulas, porque o devoto não tem Tulasi Devi em casa. Quando ele veio em 2010 para o Brasil, somente Shripad Tapasi Maharaj tinha Tulasi Devi em São Paulo. E ele falou, porque os devotos não têm Tulasi Devi? Porque é a deidade, temos que ter Tulasi Devi. Tulasi Devi é a mãe da devoção. É uma das gopis que mora em Goloka Vrindavana e veio para a terra num corpo de planta para nos ajudar. Por que não ter a Tulasi Devi em casa? Então, se você faz todo dia parikrama de Tulasi Devi, se você não tem em casa, venha no Templo de São Paulo que todo dia fazemos o parikrama. Se você mora longe, veja pela internet, cante junto e pense que você está fazendo a circundução na Tulasi. Como disse Srilacharya Maharaj, pode ser em pensamento. Então, as pessoas às vezes entram na hora do programa que eu vejo, somente na hora da aula, mas tudo é importante. Veja só o que Srilacharya Maharaj falou, se você fizer o parikrama em Shri Tulasi Devi todo dia, você estará fazendo o parikrama de Govardhana todos os dias. E fazer o parikrama de Govardhana todos os dias é fazer o parikrama em Navadvipan todos os dias. Por isso, Siddhar Maharaj, nós temos um Kunda em Koladwip, Govinda Kunda, Gupta Govardhana, Govardhana Kulta. Srila Siddhar Maharaj falou, não há diferença entre a Govardhana de Vrindavana e a Govardhana oculta de Navadvipan. Então temos um templo lá em Koladwip, no Kunda, no lago, com Giriraj lá, Govardhana Shila, e a Gupta Govardhana, é a Govardhana oculta. Então, fazer o parikrama em Tulasi é o mesmo que fazer parikrama em Navadvipan, é o mesmo que fazer parikrama em Govardhana, a colina de Govardhana. Temos que escutar o que o Guru fala e aplicar o que ele falou. Não somente escutar. Escutar somente não basta. Temos que pôr em prática a instrução que o Guru deu. Isso é extremamente importante. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. O que é boa associação? Aqueles que... Aqui já lemos. Algumas devotas têm a Govardhana Shila em casa, e você pode fazer o parikrama de Govardhana todos os dias. Esta é uma parte dos 74 tipos de Bhakti-yangas. As principais práticas entre eles são... Aqui foi falado 74, mas não é 74, é 64 práticas devocionais, Bhakti-yanga. Tá? Então não se confundam. E anteriormente, na última leitura, foi falado também que Sanatana Goswami, o irmão mais velho de Rupa Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana, responsável pelo Sambandha Gyana, com a nossa relação real com Deus, ele ficou muito idoso, ele não podia ir mais para Govardhana para fazer o parikrama, e seu irmão mais novo, o Rupa Goswami, entregou para ele uma Govardhana Shila e falou, agora você pode fazer todo dia o parikrama. Então temos que ver, Srila Siddhar Maharaj também, durante 15 anos, a deidade do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, depois da sua inauguração em 1941, durante 15 anos, somente havia 2 Govardhana Shila. Srila Siddhar Maharaj instituiu a adoração a Govardhana Shila na nossa missão, porque Raghunatha Das Goswami recebeu uma Govardhana Shila que era de Mahaprabhu. Mahaprabhu deu essa Govardhana Shila para Raghunatha Das Goswami. E aí, Srila Siddhar Maharaj em Vrindavana, na colina de Govardhana, ele lembrou desse passatempo, e aí ele pegou 2 Govardhana Shila, levou para o nosso mate e começou a adorar
a Govardhana Shila. Durante 15 anos somente havia 2 Govardhana Shila. Nós não adoramos Shalagrama Shila. Sri Chaitanya Sarasvati Mati não adora Shalagrama Shila. A única exceção é em Koladvipa, porque lá é Varahadeva. Tem todo um lila sobre Varahadeva de lá. Então, Varahadeva está junto com Gauranga Gandharva Govinda Sunta no altar principal. Mas nós não adoramos Shalagrama Shila. Por quê? Shila Govinda Maharaj explicou. Shalagrama Shila é Vishnu. Vishnu é Narayana. Narayana é regras e regulamentos. Não temos nenhum tipo de relacionamento com Narayana que não for Shantarasa e Dasyarasa. O que significa isso? Relacionamento neutro, de neutralidade, e relacionamento de servidão. Então é muito, muito, muito difícil adorar Shalagrama Shila. Shila Govinda Maharaj falou, nem eu tenho capacidade de adorar uma Shalagrama Shila. Claro que ele tinha, mas ele quis dar o exemplo. Então, Shalagrama Shila é muito fácil cometer ofensa ao adorar uma Shalagrama Shila. Então, nossa missão adora Govardhana Shila. Só um minutinho que está caindo um temporal muito grande aqui no templo, aqui em São Paulo, na Moca. Eu vou fechar as portas, senão vai encher de água. Então, voltando a falar, a orientação de Srilacharya Maharaj, se tivermos uma Govardhana Shila, se tivermos Tulasi Devi, podemos fazer o parikrama e vai ser igual a fazer o parikrama de Navadvipan. Se não temos nenhum nem outro, faremos em pensamento. Vamos ler também, vamos ler sobre o parikrama. Tem um livro da nossa missão, ele está em inglês, ainda não está traduzido para o português. Tem um devoto que começou, mas é um livro muito grande e algum dia teremos ele traduzido. Eu não lembro direito o nome do livro, acho que é Shri Navadvipan Parikrama, alguma coisa assim. Mas é um livro que fala justamente sobre o Parikrama de Navadvipan. Está no site, em PDF, quem quiser pegá-lo, pode entrar. Quem ler inglês, pode ler. Então, temos isso daí também. Ou, se a pessoa quiser pegar direto do site e traduzir no Google, dá para entender também. Não fica perfeito, mas dá para entender. Então, vamos seguir o que Srilacharya Maharaj está orientando. São Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhagavata Shravana, Mathura Vasa, Srimurtira Shradaya Sevana. Deve-se associar-se com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o Srimad Bhagavata, residir em Mathura e adorar a deidade com fé. Sri Chaitanya Charitamrita. Esses são os 5 práticas também que é dito nas escrituras, no Sri Chaitanya Charitamrita. Boa associação. Já foi falado que é boa associação. É associação com quem pratica pelo menos uma prática, um Bhakti-anga por dia, pelo menos um. Pelo menos um. Claro que o ideal é fazer vários, mas pelo menos um. Quem não faz nenhum tipo de prática devocional dos Bhakti-angas, nenhum, não é boa associação. Não temos que ter contato com essas pessoas. Isso não é bom. Contato que eu digo, como disse Srilacharya Maharaj, você pode ir no mercado comprar algum produto, é uma troca. Você paga, a pessoa te dá uma mercadoria, mas não o contato de conversar muito, de ficar pegando os hábitos da pessoa, porque quando você tem muito contato com alguém, você acaba pegando os hábitos da pessoa. Então, pessoas que não seguem nenhuma das 9 práticas principais devocionais não são boa associação. Então, as 5 práticas: boa associação, cantar o santo nome, escutar o Srimad Bhagavatam. Veja só, escutar o Srimad Bhagavatam com uma autoridade. Mas, quando é dito o Srimad Bhagavatam, Srilacharya Maharaj já explicou também. Ler os livros da missão de Srila Govinda Maharaj, Srilacharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj. Aí não há problema. Podemos ler sem alguém ao lado.
mas o Srimad Bhagavatam tem outras escrituras, é bom ter alguém ao lado. Hoje estava lendo na biografia novamente de Gurudeva, veja só quanto assunto em uma biografia. E a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada deu aula para ele sobre do Srimad Bhagavad Gita. Então, Srila Govinda Maharaj teve aula do Bhagavad Gita com o Swami Prabhupada. Então, é aconselhável alguns livros, algumas escrituras, lermos ou escutarmos um devoto sênior ao lado, para explicar, para não nos confundirmos. Então, outra prática também, além disso, morar em Mathura. Mas morar em Mathura não precisa morar exatamente em Mathura. Srila Maharaj já explicou isso também. Por isso que temos que ter um guru genuíno, alguém que explique o que está no Sri Chaitanya Charitamrita. Não precisa fazer suas malas aqui e morar em Mathura. Você, onde tem adoração à deidade todos os dias, onde tem serviço aos Vaishnavas, onde tem o canto do santo nome todos os dias, é Mathura. Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso, Srila Maharaj sempre fala isso. E o quinto ponto a quinta prática é adorar a deidade com fé. Não adianta somente adorar por obrigação, temos que ter fé, adorar com fé. Essas aí são as 5 práticas devocionais também. Que está no Chaitanya Charitamrita. Mas se você não tiver alguém ao lado para explicar, como o Srila Maharaj explicou, você vai ficar falando, mas é impossível morar em Mathura. Não, não é possível. Não é impossível. É possível sim. Você pode fazer da sua casa um templo. Srila Maharaj já falou isso. Mas, para fazer isso, você tem que ter regras e regulamentos em um templo. Você tem que todo dia fazer o arati. Você tem que todo dia cozinhar e oferecer a boga. Você tem que cantar para as deidades. Você tem que fazer atividade em um templo. Aí sua casa se tornará um templo. E se tornando um templo, não há diferença entre a sua casa e Mathura. Não há diferença entre a sua casa e o mundo transcendental. Isso Srila Siddhar Maharaj também falou. Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana. Ouvir, cantar, lembrar do Senhor, servir aos pés de lótus do Senhor, adorar a deidade do Senhor, oferecer reverências, prestar serviço como servo, como amigo e autossubmissão. Leia sobre tudo isso o tempo todo. Aquele que nada nas ondas do oceano nectariano do amor divino por Shri Goura é um associado íntimo de Shri Shri Radha Madhava. Então, olha só o que Srila Maharaj falou. Leia sobre os 9 processos devocionais o tempo todo. Para quê? Para sabermos quais são. É extremamente importante sabermos quais são. Pelo menos saber para praticar. Se não sabemos quais são, como é que vamos praticá-los? Pelo menos um por dia, como Srila Govinda Maharaj falou. Pelo menos um por dia. Mas temos que saber quais são. Quais são eles? O ideal é saber de cor. Se você ler sempre, você vai decorar. Quais são os 2 principais? Shravana e Kirtana. O principal é Kirtan. Cantar os santos nomes, cantar as glórias de Deus, cantar as canções. E o principal ainda dentro do Kirtan é pregação. A pregação é o mais importante. Através do som é que teremos a conexão com Deus. Por isso que os 2 principais são pregar, falar sobre Deus, cantar os seus santos nomes, cantar as canções glorificando Ele, seus associados, o Guru. E o segundo mais importante é escutar. Escutar Harikatha, escutar falar sobre Deus. Escutar as canções, escutar o Mahamantra. Então é o som. Nós temos um livreto na nossa missão que só tem no Brasil. Shripata Tapasi Maharaj que fez, somente temos no Brasil. Som, som, som. É o nome do livreto. São, creio que, 20 páginas, mas páginas pequenininhas. Se colocar na folha 4, acho que dá 4, 5 páginas no máximo.
e Srila Siddhar Maharaj fala da importância do som. Então, a conexão com Deus, a principal é através do som. Então, os dois primeiros, mais importantes, Kirtan, desculpa. Fugiu, acabei de falar. Shravana Kirtana. Shravana Kirtana, depois Vishnu Smarana. O que é Vishnu Smarana? Falar sobre, lembrar de Vishnu, lembrar de Krishna. Vishnu Smarana. Depois Padasevana, servir aos pés de lótus do Senhor. Archana, fazer puja, oferecer a comida para Deus, para o Guru, no seu altar mesmo. Oferecer o Arati, Archana, Vandana, orar para Deus. Já temos um Vandana no livro de canções, composto a maioria das partes por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Pelo menos o início do Vandana é composto por ele. Depois tem o Pranamantra de cada Guru. Depois tem o Pranamantra de Tulasi Devi. Depois temos vários, o Pranamantra de Panchatattva. Glorificamos as deidades principais de Navadvipa. Tudo está lá. Então, Vandana também, oração, temos que fazer todos os dias. Por isso que Silacharya Maharaj fala de manhã e à noite. Qual outro processo? Ter um relacionamento de servidão como servo. Ter um relacionamento de servidão como amigo de Krishna. E para terminar, Atmanivedana, a entrega total, submissão total. Então são esses 9 principais processos de Bhakti Yoga. É chamado Bhakti Anga, porque Anga quer dizer braço. São os 9 braços da devoção. Existem 64, mas os 9 são principais. Esses 9 são os principais. Então temos que saber, como disse Silacharya Maharaj, saber os 9, e não só saber, mas praticar. Isso é extremamente importante. A canção que Gurudeva gostava muito de cantar, Srila Govinda Maharaj, Bhajahure Mana. Bhajahure Mana, no final, o último sloka fala, os 9 processos devocionais. Então, cantando as canções, lendo a tradução das canções, vamos pegar todo o Siddhanta, todo o conhecimento que temos que saber. Não precisa ler, como Srila Govinda Maharaj falou, não precisamos ler os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata. Não precisamos ler os 108 Puranas, os Upanishads. Não precisamos ler tudo isso. Não precisamos ler o resumo dos Vedas. Hoje minha memória está ruim. Enfim, depois eu lembro. E também o Srimad Bhagavatam, que é o resumo dos Vedas, a conclusão final. Não temos que ler tudo isso, não precisa ler tudo isso. Nos livros dos nossos gurus tem tudo. No livro de Kirtan tem tudo. Os grandes santos como Narottama Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Rupa Goswami, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, compuseram várias canções. E ao ler as canções, vamos ver que está tudo lá. Tudo o que precisamos saber está nesse livro de canções. Todo o resto é conhecimento. Mas o nosso caminho não é de Jnana Yoga. Não é Jnana Yoga, nem Karma Yoga. Nosso caminho é Bhakti Yoga. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Nos seus livros, ele dá o exemplo do arroz. O conteúdo, o grão, é devoção. Devoção e prática. É o conteúdo. A casca do arroz, a palha do arroz, quando é batido no pilão e solta aquela palhinha bem fininha, aquilo lá é Jnana Yoga, é conhecimento, é Karma Yoga, ação sem querer nada em troca. Mas isso não é o conteúdo.
O conteúdo é o grão, e o grão é devoção. E Srilacharya Maharaj falou, devoção é sinônimo de fé. Se tivermos fé, teremos devoção. E tendo devoção, teremos a substância. Todo mundo fala de substância, todo mundo fala de substância. Mas como adquirir substância? Seguindo o que o Guru orienta. Como disse Srilacharya Maharaj, não tem como fazer o processo de Bhakti Yoga sem seguir regras e regulamentos. Estamos num estágio que precisamos seguir regras e regulamentos. Não estamos em Iraga Marga. Quem está em Iraga Marga? Serviço espontâneo. Temos que seguir, sim. As regras e regulamentos foram feitas para pessoas doentes como nós. A nossa alma está doente. Regras e regulamentos são feitos para pessoas doentes, para seguir o correto. O médico, quando você tem um desequilíbrio e você não consegue se controlar, você come muito, você adquire algumas doenças, você fica obeso, tem que seguir regras e regulamentos. Aí você procura um médico, ou uma nutricionista, um nutrólogo, que é um médico, ele fala, coma tanto disso, coma tanto daquilo, coma tanto daquilo, de tanto em tantas horas. Faça esse regime, faça uma reeducação alimentar. Por quê? Por que ele dá tantas regras para a pessoa? Porque a pessoa está doente. Estamos doentes, nossa alma está doente. Então ela precisa seguir regras e regulamentos. Quando a pessoa anda no trânsito de São Paulo, de qualquer lugar do mundo, ela infringe as regras e regulamentos. Existem regras e regulamentos, ela infringe. Aí o que acontece? Tem a penalidade, pagar a multa. Mas a multa não é suficiente, porque alguns têm muito dinheiro. Pagam a multa e vão continuar. Aí o que foi estipulado aqui em São Paulo? Não sei se em todo lugar do Brasil, mas em São Paulo é. Tem o número de pontos. Cada infração de trânsito tem um número de pontos. Se você atingir aquele número máximo de pontos, a sua carta será retirada durante alguns meses. Então, precisa ter isso? Sim, precisa, porque somos doentes. A nossa alma é doente, nós somos a alma. Então, por isso que Srilacharya Maharaj fala, as regras e regulamentos foram criadas para nós seguirmos. Srila Rupa Goswami fala no seu livro Bhakta Rasamrita Sindhu. Ele fala, não temos que questionar regras e regulamentos, temos que segui-las. Quem somos nós para questionar o que Rupa Goswami falou, o que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura falou, o que Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, o que eles falaram. Quem somos nós para ficar questionando isso? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Por que vestir dhoti? Por que vestir kurta? Por que passar tilaka? Por que roupa devocional? A pessoa não gosta, mas isso é rebeldia. Da mesma forma que aquela pessoa passa com farol vermelho, a pessoa para o carro no lugar de um deficiente físico. Isso é rebeldia. Isso aí vai levar aonde? A lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Você não querer seguir regras e regulamentos, você nem no mundo material você consegue conviver, você consegue viver. Se você chegar atrasado no seu trabalho, você vai ser mandado embora algum dia. Se você não seguir, se você for trabalhar com uma roupa inadequada, você não entra no trabalho. Ou você vai ser mandado embora. Você não vai no tribunal, num juiz, falar com ele de bermuda e camiseta regata. Você nem entra no tribunal. Porque no templo a pessoa quer vir da forma que quiser. Se deixarem alguns lugares que tem praia, vão querer entrar de sunga ou biquíni no templo. Qual o problema? A pessoa vai falar. Por que isso? Porque a alma está doente. Srilacharya Maharaj fala, eu gosto que o devoto raspe a cabeça. O devoto homem raspe a cabeça no Purnima, na lua cheia, e use sika. Ele gosta disso. Por quê? Porque vai ajudar na pregação. Mas a maioria não segue. Por quê? Porque estamos doentes. Não seguimos o que o Guru quer. Por isso foi estipulado regras e regulamentos. Foram estipulados princípios. Os 5 princípios que temos que seguir. Ninguém gosta de ouvir isso.
Por quê? Porque fazemos um monte de coisa errada. Eu também faço um monte de coisa errada. Não gostamos de escutar. Mas Srilacharya Maharaj fala, quando ele está pregando e falando uma aula dura, falando algo que ninguém gosta de escutar, ele também está pregando para ele mesmo. Então, quando a pessoa está pregando, ela está pregando não só para os outros, mas para nós mesmos. Então, a pregação é muito importante por causa disso. Quando você prega, quando você fala, é para você mesmo, além dos outros. Temos que ter essa concepção. Não há como ter vida devocional sem sacrifício. O sacrifício faz parte, sim. O cantar a Japamala é um sacrifício. É o principal, é um dos melhores sacrifícios que podemos fazer, é cantar a Japamala. Cantar 16 rondas é fácil todos os dias? Não, não é fácil. Quem está assistindo aí, canta todo dia 16 rondas, sem jejuar um dia. É muito raro, é muito difícil, mas é o melhor sacrifício que podemos fazer. Muito melhor do que qualquer outro sacrifício que fazemos. Quantos sacrifícios fazemos em vão? Quanto sacrifício fizemos para conseguir algum dinheiro, para ter algum bem material? Por que não fazer o sacrifício para ter uma elevação espiritual, que é o principal para nós? Nós somos a alma, nós somos o corpo. A gente faz sacrifício o dia inteiro para o nosso corpo, para ganhar um pouco de dinheiro, para ter o conforto dos sentidos nosso e da nossa família. Por que não fazer algo para nós mesmos? E nós mesmos somos a alma. Srilacharya Maharaj deu uma aula, eu postei outro dia no grupo do Templo de São Paulo, esses dias atrás, ele falando sobre o engenheiro. O engenheiro faz vários edifícios que duram anos e anos e anos, mas ele não sabe quanto tempo ele vai durar. O médico estuda para curar os doentes materiais, mas a principal doença ele não se cura, ele mesmo não se cura. A principal doença é a doença da alma. Srilacharya Maharaj deu uma aula falando sobre isso. Então nós estamos preocupados somente com o nosso corpo, o tempo todo, mas somos a alma. Então, para cuidarmos da alma, temos que seguir a orientação de Srilacharya Maharaj. Tentar seguir. Não é fácil? Não, não é nada fácil. Mas todo dia temos que tentar. E gradativamente algum dia conseguiremos. Sim, a vontade é tudo. Conseguiremos sim. Só depende de nós. Quer ele vive em uma casa ou na floresta, Narottama Das implora pela associação de alguém que chama, ó Gauranga. Onde quer que você esteja, você deve praticar a consciência de Krishna. Eu vim para Calcutá, um dia antes de Gurudeva deixar seu corpo, e perguntei a ele naquela época, Gurudeva, você tem tantos discípulos e seguidores em todo o mundo, qual é a sua mensagem para todos? Gurudeva disse na época, qualquer que seja a sua situação, onde quer que você esteja, no trem, ônibus, voo ou em qualquer outro lugar, não importa qual seja a sua posição, não importa o problema que aconteça, você deve cantar o santo nome, deve se lembrar do Senhor. Lembre-se de si praticando a vida devocional. Não se esqueça de sua vida prática. Pratique a consciência de Krishna onde quer que esteja. Esteja você em uma selva, floresta, quarto, casa, se você está hospedado em uma casa rica ou pobre, qualquer que seja a sua posição, sempre chame Gauranga. Narottama está implorando pela associação de tais devotos. Srila Narottama Das Thakur é o mais elevado Vaishnava e está orando pela associação de tais devotos que sempre pensam em Gauranga. Então veja só o que Srilacharya Maharaj falou. Ele perguntou para Gurudeva nos seus últimos momentos nesse corpo que ele tinha aqui no mundo material. Nos últimos momentos, últimos dias. Perguntou Gurudeva, se você tem tantos discípulos, milhares de discípulos. Gurudeva tem milhares de discípulos. Qual a mensagem para eles? Qual a sua última mensagem? Não importa onde você esteja, a dificuldade ou a alegria, o que você estiver fazendo, em qual local você esteja, não importa. Pense em Gauranga, cante o santo nome, sirva
temos que servir, não importa qual a situação da nossa vida hoje. Se estamos numa cama doentes, se estamos bem de saúde, se moramos no frio, no calor, como disse outro dia Silachar Maharaj, que a Rússia é muito frio, quando ele esteve lá ele viu isso. Não importa se estamos na selva, na floresta, na praia, aonde estivermos, numa casa pequena, numa casa grande, rico ou pobre, não importa a condição que esteja o nosso corpo, temos que servir, temos que praticar. Essa foi a última instrução de Gurudeva. Então, temos que seguir o que o Guru falou. Todo mundo fala, quem é seu Guru? Srila Govinda Maharaj. Quem é seu Guru? Srila Siddhar Maharaj. Quem é seu Guru? Srila Acharya Maharaj. Enchemos a boca para falar. Por quê? Porque são pessoas santas, claro. São paramahansas, são devotos puros de Deus. Mas não adianta somente ter um Guru nesse calibre, nesse patamar. Temos que segui-lo, senão não adianta nada. Não adianta nada, Silachar Maharaj falou isso em aulas anteriores, não adianta nada a pessoa ter recebido iniciação de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e agora de Silachar Maharaj. Não adianta nada. Recebemos a semente da devoção pura para frutificar, para ela crescer, mas se não regarmos todos os dias, pelo menos com uma das práticas devocionais, não adianta nada. Não adianta. Temos que ter essa concepção. Estamos perdendo tempo. Já que é para perder tempo, então perca tempo com algo realmente que não seja devocional. Não fique brincando de devoção. Brincar de devoção é a maior estupidez que existe. Ou você faz ou você não faz. Fingir para o outro é o maior absurdo que pode acontecer. É como ir num psicólogo e mentir para o psicólogo. É como ir para o médico pergunta, qual o seu problema? E você mente para o médico. Você esconde a doença do médico. Então, para que você foi no médico? Esconder, falar que faz isso para o outro, o devoto, para o guru. Para quê? Krishna vê tudo. Paramatma está olhando a nossa alma, dentro do nosso coração. Ele vê tudo, para quem enganar? Não podemos enganar Krishna. Não podemos enganar no Guru. Silachara Maharaj no Zoom, ele fala às vezes para algum devoto, você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? E o devoto nega. Mas o Guru sabe que o devoto está fazendo. Um Guru genuíno, ele sabe. Silachara Maharaj especificamente falou, eu conheço o humor dos devotos. Srila Govinda Maharaj também. Shripata Tapasi Maharaj falou para mim que quando ele ia para a Índia, de vez em quando, uma vez por ano, ou cada 2 anos, enfim, quando ele ia para a Índia na época de Srila Siddhar Maharaj, ele falou que a hora que ele fosse prestar Dandavat Pranam, reverência completa para Srila Siddhar Maharaj, ele tinha vergonha de olhar para Srila Siddhar Maharaj. Porque Srila Siddhar Maharaj estava vendo tudo que ele fez de errado e de certo também, durante esse ano que ele não viu, que ele não estava lá. Srila Siddhar Maharaj tinha essa capacidade, Srila Gurudeva tem essa capacidade, Srila Govinda Maharaj. Srila Acharya Maharaj falou que ele consegue ver o humor do devoto. O que adianta querer esconder do Guru, esconder do outro devoto? Quando está em algum lugar, pega a japamala na mão e fica fingindo que está cantando. Temos que cantar todo dia em casa, no mínimo 16 rondas por dia, ou em casa, ou na rua, onde for, mas cantar. Temos que praticar, é muito fácil. Silachara Maharaj, ele sabe quem segue o que ele orienta ou não. Ele sabe quem segue o que ele orienta ou não. É muito fácil de ver quem raspa a cabeça, mas não só isso. Quando ele canta a canção e ninguém consegue repetir, significa o quê? Que a pessoa não está fazendo o que ele orientou. Cantar 5 canções à noite e 5 canções de manhã e o Vandana também. Porque a pessoa que canta todo dia, algum dia ela vai decorar. Algum dia ela vai conseguir pronunciar a palavra da forma correta. Então é muito fácil. A pessoa que vem cantar, que canta com a pronúncia errada, não em termos de acento, mas a palavra errada, fala a palavra errada,
aquele embromation, tipo o Agostinho da Grande Família, né? Quem já assistiu a Grande Família, o Agostinho é um exemplo clássico disso. Então, quem canta no embromation é porque não canta todos os dias, porque se você cantar todo dia olhando para a canção, até decorar, você vai cantar da forma correta. E Srila Acharya Maharaj sabe quem está fazendo ou não. E não só isso, várias outras coisas. Então temos que, se for ter a renúncia, Yukta Vairagya. Vairagya é renúncia, a renúncia real, verdadeira. Yukta. Yukta quer dizer verdadeira. Palgu quer dizer falsa. Palgu Vairagya, renúncia falsa. Não adianta a pessoa vestir o laranja e não seguir o que tem que seguir. Porque quem está de laranja tem algumas responsabilidades a mais do que o grihasta. E se ele não segue isso, o que adianta estar renunciado por fora somente, vestindo uma roupa laranja, açafrão? Tem que ter a renúncia completa, verdadeira. Srila Acharya Maharaj fala isso, ele falou outro dia na aula também, sobre a pessoa externar, ela ter atitudes externas, cantando, por exemplo, num kirtan, o movimento do corpo, a canção, tocando a midanga, o kartal, ela fazer isso externamente, o que ela não tem internamente. Se a pessoa está em êxtase interno da alma, claro, ela vai extravasar isso. Isso é verdadeiro. Não é pseudo-devoção, como foi o termo que Srila Acharya Maharaj usou. Pseudo, falsa devoção. Aquele que externa o que Mahaprabhu externava, aquele que externa o que Nityananda Prabhu, Namacharya Srila Haridasa Thakura, próprio Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, gostava de dançar, Srila Siddhar Maharaj também. Srila Govinda Maharaj falou certa vez, Srila Siddhar Maharaj não era um bom cantor. Ele não tinha voz afinada, ele não tinha muita melodia, mas ele é um bom bailarino. Mas era Srila Siddhar Maharaj. Se ele estava dançando, é porque ele tinha isso na alma. Ele não fazia isso externamente. Então, Srila Acharya Maharaj falou, fazer externo o que não está na alma não é bom. Levantar o braço e ficar como Mahaprabhu dançando, se não está na alma, não é bom para a devoção. Emoção não é devoção. Emoção não é devoção. Isso é uma aula de Srila Acharya Maharaj. A nossa missão, Srila Siddhar Maharaj, ele não gostava disso. Ele não gostava disso, porque é algo falso. E como eu escutei outro dia uma aula de Srila Acharya Maharaj falando, o que não é real, a imitação, em Bengali, na Índia, o nome é Sahaja. Aquele que está imitando o que Mahaprabhu fazia, o que Gurudeva fazia, o que Guru Maharaj fazia, Srila Siddhar Maharaj, o que Srila Acharya Maharaj faz, dançando de repente num arati. Aquele que imita, ele não sente isso na alma, ele é um imitador. E imitador é um Sahaja. Então, é uma palavra forte, ninguém gosta disso, né? Mas Srila Govinda Maharaj já falou, o futuro da população, o futuro de todos é o sarratismo. Porque é muito fácil a mente ficar levada pelo sarratismo, pela imitação. A mente é muito fácil. Se tiver alguém aqui dançando ao seu lado, num kirtan, a sua mente também vai fazer você dançar. Porque a mente faz parte do corpo. E a mente tem os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, se você ver alguém dançando, você também vai dançar. Isso é da mente. Quando é da alma, a pessoa vai dançar de qualquer forma, se ela estiver sozinha, se tiver todo mundo dançando ou não. Então, temos que compreender isso. A visão de Srila Siddhar Maharaj, um devoto puro, fundador da nossa missão. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Está no finzinho dessa leitura aqui. Além disso, Nityananda Prabhu disse, você pode me comprar se adorar Gauranga. Foi ele quem começou a cantar. Adore Gauranga, diga Gauranga, tome o nome de Gauranga. Aqueles que adoram Gauranga são meu coração e alma.
Sriman Mahaprabhu disse a Sriman Nityananda Prabhu para pregar a consciência de Krishna. Mas Sri Nityananda Prabhu pensava que as pessoas neste mundo não aceitariam o santo nome de Krishna tão facilmente. Então ele cantou e divulgou o nome de Gauranga. Esta é a linha correta. Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Como disse Lachara Maharaj nas aulas anteriores, o que seríamos de nós sem a misericórdia de Gaura Nitai, Gauranga e Nityananda Prabhu? Nada. Não seríamos nada sem a misericórdia deles. Então temos que nos agarrar nos pés de lótus deles, cantar Gauranga, e se você cantar Gauranga, você vai conseguir Nityananda Prabhu. E se você glorificar Nityananda Prabhu, você conseguirá Mahaprabhu. Não podemos comprar a devoção na venda, como disse lá Lachara Maharaj outro dia, no supermercado. Não é o dinheiro que vai comprar a devoção. Não é o dinheiro que vai comprar a fé. É a prática devocional, sadhusanga, e com sadhusanga fazer a prática devocional sob a orientação do Guru. É isso que vai comprar o coração de Krishna, vai comprar o coração de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, e ele vai desabar a misericórdia em nós. Algum dia, assim esperamos. Fazendo a prática correta, assim esperamos. Eles vão dar Prema Bhakti, como Mahaprabhu deu para Narottama Das Thakura no rio Padma. Mahaprabhu, outro dia falamos isso, Mahaprabhu deixou a misericórdia, deixou Prema Bhakti, a devoção pura, amor puro por Deus, no rio Padma para Narottama Das Thakura, depois de muito tempo, ele receber isso. Então, se fizermos a prática correta, vamos algum dia atingir isso. Pode demorar vidas e vidas e vidas e vidas, não importa. Não importa isso. Se fizermos a prática errada, não errada, mas não totalmente correta, como fazemos hoje, sem entrega total, é certeza que teremos um corpo humano na próxima vida. Rupa Goswami falou isso. Ele garantiu. Se fizermos do jeito que fazemos hoje, sem entrega total, é certeza ter um corpo material na próxima vida. E a sua devoção, a sua fé, vai começar aonde paramos nessa vida. Se você se render totalmente com a prática correta, você não voltará mais para o mundo material. E se você abandonar, você não voltará como um corpo humano. Se você largar e não servir Deus, você não voltará no corpo humano. Então é muito simples isso, temos que seguir o que o Guru orienta. Essa aula, veja só, uma aula não muito longa, creio que 10 minutos de leitura da aula de Silachara Maharaj. Nem isso. 7 minutos, 8 minutos de leitura. Quanta informação foi dada por Silachara Maharaj. Então, temos que, por isso é importante escutar a aula dele, ler o livro dele, ler os livros da nossa missão e fazer a associação, sadhusanga. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Me desculpe se eu cometi alguma ofensa contra alguém, mas tentei passar o que Silachara Maharaj estava falando, o que eu escutei de Shila Govinda Maharaj, o que eu escutei de Shila Siddhar Maharaj, não escutei, mas li, e também o que eu escutei de Shila Ashara Maharaj. Outro dia foi o aniversário Vyasa Puja de Shila Ashara Maharaj, um dia muito auspicioso. Foi essa semana, eu creio, se eu não me engano, acho que segunda-feira, e antes de ontem. E ele dá aula todo dia, é muita fortuna nós também, para nós termos aula dele todos os dias. E ele que falou essa parte de Shila Siddhar Maharaj que bailava, Gurudeva falou isso, enfim, do sarratismo, ele que falou isso. Então, me perdoe se ofendi alguém mais uma vez. Vamos ver quem participou conosco hoje. No Instagram, antes de eu encerrar, estava a Jade, agora eu não sei, depois eu vejo. Mas aqui, assistindo conosco no Facebook, temos o Panchatattva Prabhu, a Bimala, lá direto dos Estados Unidos, da Califórnia, de San José. Eu agradeço muito a
associação do Pancha, da Bímola, de todos que estão aqui, a Amrita Lide, direto do Guarujá, a Diana Videvidas também está assistindo. Ela não aparece aqui porque ela está no Templo de São Paulo, mas ela está assistindo também. E aqui temos então o exemplo da Bímola, uma devota que se rendeu a Gurudeva, né? E largou a família, enfim, largou tudo e foi servir Gurudeva. O que Gurudeva orientou, ela fez até hoje, está lá nos Estados Unidos servindo, e a prioridade dela é Deus, é Goranga, é Mahaprabhu. Então, isso é um exemplo de renúncia verdadeira, Yukta Vairagya. Então, eu fico muito feliz com a associação dela, nos dando essa, não só para mim, mas para todos que estão assistindo aí, dando a misericórdia dela para nós, dando a associação enfim, uma pessoa tão querida de Gurudeva, uma alma tão elevada, estar aqui participando conosco desse programa no Templo de São Paulo. Espero que a pandemia, a hora que o Senhor Yamaraj quiser, acabe, e o ano que vem, no começo do ano, você venha para cá, vai ficar uma semana aqui no Templo de São Paulo. Esse ano isso não foi possível por causa da pandemia, mas se tudo der certo, o Senhor Yamaraj quiser, aí o ano que vem você estará aqui conosco, ficando uma semana ou mais conosco aqui e participando de todos os programas presenciais. Dandavat Prana a todos, uma boa noite, e vamos seguir a orientação do Guru da forma correta.